Olá a todos, eu sou Ana Paula Fontana, coordenadora do curso de extensão Stroke Camp da UFRJ. Estamos na nossa edição de 2021 e é um prazer hoje estar aqui com vocês, recebendo a nossa professora convidada, Ellen Castelo Branco. A professora Ellen, ela é professora associada da Escola de Enfermagem Ana Nery, né, do Departamento de Enfermagem Fundamental, e é vice-coordenadora do curso de residência multiprofissional do HUCFF, do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ. E a Ellen vai contar para nós aqui sobre o nosso tema, que é a afasia na fala do paciente, trazendo a sua vivência como profissional, como pessoa, como paciente. Para conduzir essa discussão, nós temos aqui a nossa doutoranda Fernanda Lima, doutoranda do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação e AVC, a mestranda Indaiaci Bittencourt e a aluna extensionista Fernanda Magalhães. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem a nossa discussão. Indaiaci Bittencourt, a palavra é sua, por favor. Oi, Ellen, boa noite, muito feliz em te receber. A gente tem muita coisa para perguntar, então eu vou começar fazendo uma pergunta do nosso grupo, né? Os nossos alunos também fizeram algumas perguntas. Primeiro, eu queria que você desse o seu relato de como foi o seu, né? Quando foi o AVC, como isso aconteceu, e quais foram as sequelas dele. Se você puder explicar para a gente. Sim, claro, com muito prazer, né, aceitei esse convite da Ana Paula, que foi uma pessoa que participou imensamente da minha recuperação. Eu me emociono ao falar disso, porque eu precisei muito da fisioterapia, da fono, da terapia ocupacional, da enfermagem, enfim, eu precisei muito da residência multiprofissional. Tá? E eu agradeço a Ana Paula, em nome de toda a equipe que me atendeu prontamente no HU. Tá? Eu posso dizer que no dia 16 de dezembro de 2016 foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu acordei às 6 horas da manhã, mais ou menos, com o despertador tocando, e eu senti que o mundo estava mais lento. Eu raciocinava, mas o mundo estava mais lento, tudo estava mais lento. Eu, para levantar da cama, eu senti que parecia um slow motion, tá? E eu não havia percebido ainda que eu estava sem fala. E, caminhando para o banheiro, tá? Eu senti a mesma lentidão e encontrei com meu filho, tá? Tentei falar com ele. Gente, foi um desespero, porque não saía nada, nenhuma palavra. Aí eu comecei a ficar nervosa, e imediatamente peguei o meu aparelho de pressão, tá? E fui colocar o aparelho. Estava uma crise hipertensiva de enlouquecer, 210 por 160. E eu, claro, enfermeira da clínica médica, sabia que estava tendo um AVC, entendeu? E como pedir socorro? A voz não saía. Aí eu apontei para o meu filho o aparelho de pressão e fiz assim com a mão. Me leva para algum lugar, me socorre. E foi assim que eu fui parar na emergência do hospital e foi constatado o AVC. Eu tomei banho sozinha antes de ir para o hospital, porque ainda não tinha a mobilidade prejudicada, somente a fala. O tempo todo eu fiquei lúcida, consciente, e eu sinto que até hoje, eu sinto que existem duas Ellens dentro de mim. Uma Ellen que pensa com muita lucidez, com muita clareza, rápido,
e a Ellen que fala. Essa Ellen que fala é uma Ellen mais com mais dificuldade, porque eu penso muito, penso, sempre fui assim, sempre fui muito ativa. A Ana Paula me conhece há muito tempo. E tudo que eu penso numa velocidade gigante não se traduz na fala, na velocidade da fala. Então, no ponto de vista do diagnóstico de enfermagem, eu passei a ser uma pessoa com comunicação verbal prejudicada. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem afasia, eu sou afásica. Embora eu esteja conversando com vocês de um modo até tranquilo, mas eu uso recursos como escrever no papel, tá? O que eu tenho que falar, por quê? A articulação depende do pensamento e depende de estratégias que eu utilizo para sobreviver. Então, eu hoje tenho sequelas, tá? Sequelas de fala, de escrita, porém, digito muito bem desde que eu tive o AVC, tá? Eu nunca parei de digitar. Dirijo, eu comecei a dirigir 3 meses depois do AVC, tá? Eu peguei meu carro e eu fui ao mercado. Eu pedi para ninguém me ajudar, ninguém ir comigo, mas eu, com 3 meses de AVC, eu fui a primeira vez ao mercado, depois fui à saída da ilha, depois fui à minha terapia, depois eu fui a São Cristóvão, depois eu fui à Barra. Quando eu fui à Barra, eu vi que não tinha limite, dava para vencer. Tá? É mais ou menos. Que interessante essa fala tua das estratégias, né? Então você usa pistas, estratégias cognitivas para te ajudar na fala? Uso. Dá uma pista aí para a gente disso, que vai ajudar tantos pacientes nossos, né? Você escreve, como é que é? Eu vou botar um negócio, Ana Paula, logo que eu tive alta do hospital, praticamente eu não tive tempo de curtir a minha doença, tá? Eu fui procurada em casa por vários amigos, tá? Que estavam dispostos no período de férias, parar as suas férias para fazer uma escala para me atender. Não é, Ana Paula? Não. Não me deixaram ter tempo para curtir a minha doença, a minha dificuldade de mover a mão, que consequentemente, foi a fala, e depois a AVC foi se instalando. Eu fiquei mancando da perna direita, da mão direita, enfim. Mas praticamente o meu tratamento começou após o primeiro dia que eu tive alta, entendeu? Eu ia todos os dias no HU. E engraçado que eu ia para o HU e fazer as terapias e tudo. E as terapias. Voltou. Isso. E eu passava na residência e ajudava a Luísa a fazer algumas coisas pensar algumas coisas da residência. Ou seja, eu nunca me afastei totalmente das minhas atividades. Eu mantive a mente ocupada. Tá? Essa foi a primeira estratégia, manter a mente ocupada. Não conseguia escrever muito bem, mas eu conseguia digitar. E o notebook ou o tablet, tá, foram essenciais, tá, na minha recuperação. Por exemplo, através de aplicativos de toque, de tocar piano, de memória, tá? Eu consegui acessar fluência, entendeu? Através de aplicativos até de criança, tá? Foi muito bom
voltar do hospital e logo pegar o meu computador e dizer assim, eu não escrevo, mas eu digito. Tá? Perfeito. A tecnologia ajudando, né? Sim, a Incrível. tecnologia foi muito útil. Tá? Outra coisa, já que eu não escrevo bem, garrancha a minha letra, utilizo muito as coisas impressas ou arquivos, por exemplo. Mas, neste caso, para dar uma aula, tá? Eu utilizo as coisas principais que eu tenho que falar, já estão escritas para articular melhor. Tá? Então, escrever é uma estratégia que eu utilizo muito. Tá? Digitar é uma estratégia. Tá? E, com certeza, palavras cruzadas, criptogramas, coisas que tragam à memória mais e mais palavras. Por quê? Algumas palavras eu tenho dificuldade de articular. E quanto mais eu articulo, às vezes, uma palavra, com certeza, clicar, dar um clique numa coisa, eu não consigo falar, sabe? Mas eu fico tentando falar diversas vezes para entrar na cabeça e instantaneamente falar. Por exemplo, eu hoje estou falando bem a palavra clicar. É uma estratégia, tá? Eu tenho que reconhecer as minhas dificuldades, tá? E traçar estratégias para driblar. Entendeu? Bacana. Legal, professora. Eu imagino que foram muitos desafios, né, na sua trajetória, mas eu acredito que também tiveram progressos, né? Então, assim, você conseguiria descrever um pouquinho, assim, do quanto que de recuperação você já conquistou desde 2016 até então, tanto em relação à afasia, sua recuperação funcional? Consegue descrever um pouquinho? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa teimosa demais. Eu sempre fui muito ativa, muito faladeira, tá? Então, estar afásica, né, para mim foi uma ladeira abaixo, tá? Foi difícil, está sendo difícil. Atualmente, eu posso dizer para vocês que eu sei o que é capacitismo, entendeu? Eu me tornei uma pessoa com uma dificuldade que não tem mais jeito. Segundo um neurologista, eu atingi 95% da minha capacidade de fala. Tá? Escrita não chegou a 60%, 70%. A única coisa que eu consigo fazer bem é a minha assinatura. Tá? Mas esse dedinho, o dedo mínimo, né, completamente mortinho, sabe? Para escrever. Mas não é para digitar, então vamos lá. Essa sequela transformou a minha vida, tá? E desculpe, até me emociono. O fio da pergunta, qual foi que você fez para mim? Porque eu me perdi. Qual foi a pergunta que você fez? Depois corta isso, pelo amor de Deus. Qual foi o fio da pergunta? A gente queria saber o progresso, se você reconhece, né? Consegue descrever os progressos. Isso me emociona, toca muito fundo, sabe, em mim. Eu penso como eu era, né, e como estou no momento. Mas eu tive progressos, tanto que
a sessão de saúde do trabalhador da universidade, o médico queria me aposentar por invalidez. Poxa, quando ele falou que depois de um ano de licença, tá, eu poderia pedir a aposentadoria por invalidez, gente, eu pulei, mas eu pulei que nem um sapo no asfalto. Como? Invalidez? Não, eu não sou inválida, entendeu? Então, vamos tentar, me bota de novo para trabalhar, me tira da licença. Eu pedi para voltar, porque eu achei que o contato direto com os alunos, com os meus colegas, fosse uma estratégia boa para me inserir de novo na vida, né? Na vida normal, digamos assim. E realmente foi. Eu tenho que me apresentar todo semestre à turma dizendo que, gente, eu sou afásica, eu tive um AVC, o tom da minha voz é meio rude, tá? Até porque é uma estratégia, tá, para falar melhor. Às vezes podem pensar que eu sou antipática, podem pensar que eu sou grossa, mas não é nada disso. É estratégia para poder me articular, entendeu? Articular meu pensamento para poder falar. Então, a todo momento, eu falo, gente, eu tive um AVC em 2016, eu sou afásica, eu tenho algumas estratégias para vencer a afasia, tá? Interessantíssimo você falar isso, Ellen, porque nós temos uma palestra com a professora Fátima Maia, da terapia ocupacional, sobre emprego apoiado. E ela fez uma frase, né? Emprego apoiado para os pacientes pós-AVC. E ela fez uma frase que é impossível de esquecer na palestra dela, que foi que o trabalho é terapia, né? E você está sendo um exemplo vivo disso aqui para a gente, né? Porque o trabalho, a gente pode dizer que foi um terapeuta para você, né? Você conseguiu, te auxiliou muito, né? E eu tento dosar a minha sequela, a minha condição de trabalho. Por exemplo, eu não consigo dar uma aula de 3, 4 horas. A minha faringe não... Eu começo a tossir, enfim. Mas dar aula até 1h30 com os recursos certos, tranquilo. E dou aula, acompanho alunos no campo de estágio a manhã inteira, de 8 a meio-dia, eu estou com os alunos no campo de estágio. Ou seja, a parte prática e a docente com limitação de tempo, tranquilo. A parte administrativa, dou conta, entendeu? Então, eu procuro adaptar as coisas do meu trabalho, né? Porque realmente o trabalho é uma terapia. E participar de atividades como essa, por exemplo, é muito gratificante. Por quê? A gente dá um exemplo de vida, tá? De gostar de viver, entendeu? Eu gosto de viver. Eu gosto dos meus shows de rock, de metal, eu gosto do Rock in Rio, eu fui ao Rock in Rio quase sem gaguejando, mas eu fui. Eu viajo para todo lugar que me convidarem, eu estou viajando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viver, entendeu? O AVC me deu uma rasteira, sabe? Mas não me derrubou, ainda não me derrubou. Não, nem vale. Professora, agora eu vou fazer uma perguntinha relacionada mais para a fisioterapia, né? Puxar o nosso um pouco para o lado da fisioterapia. Eu queria saber se você acha que a afasia ela interferiu de alguma forma no seu processo de recuperação com a fisioterapia. Considera, né? Desde lá da UTI até os atendimentos ambulatoriais e domiciliares.
Olha, eu sempre fui muito bem amparada por todos os profissionais que me cercaram, tá? Agora, quase uma sugestão, tá? Porque a gente, quando tem um AVC, fica com muitas alterações, que eu até listei, com alterações como o autoconceito, tá? A baixa autoestima. Eu pensei, meu Deus do céu, eu sou professora, eu ganho a minha vida com minha voz. O que vai ser de mim? Entendeu? Restou a aposentadoria por invalidez? Não. A baixa autoestima pesou muito, tá? A barreira ambiental, porque as pessoas, às vezes, tentam falar com você por causa da sua afasia, por exemplo, fazendo mímicas ou imaginando que você tadinha dela, vamos falar, você está vendo isso? Infantilizando, entendeu? Deixa ela quietinha, é melhor não falar, não estimula. Acontece isso. As informações insuficientes a respeito da doença, do que a gente pode ou não fazer depois do AVC, ou seja, os transtornos emocionais, a gente fica muito, 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 muito mexida, entendeu? Você vê, eu lá no corredor da fisioterapia, eu tentava brincar com os meninos, com o Vinícius, principalmente, eram 3 meninos, 2 meninos e uma menina mas principalmente o Vinícius, pegava uma bola, eu não conseguia jogar a bola na parede, eu não conseguia dar um passo para o lado direito, um passo certinho. A gente brincava com isso, tá? Eles procuraram me alegrar, tá? Buscar as coisas que eles conheciam de mim antes, tá? Do AVC, e trazer para o tratamento, tá? Me alegrar. Então, o transtorno emocional é imenso, e a vulnerabilidade. A gente fica muito vulnerável física e emocionalmente. Por exemplo, eu não parei de andar, não tive auxílio de órtese nenhuma, não precisei de bengala, não precisei de... O máximo que eu precisei foi de dar um braço, né, para subir numa escada, descer da escada, mas eu tinha vulnerabilidades. Por exemplo, durante certo tempo, virar à direita ou virar à esquerda, para mim, eu trocava. Eu sabia que virar à direita significava virar para cá, mas eu apontava para esquerda. Eu falava para você, gente, vira à direita. Que direita é essa, Ellen? É esquerda. Mas eu pensava, e quando eu comecei a dirigir, eu fiquei muito atenta à seta do carro. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. De tanto treinar, essa dificuldade desapareceu. Então, esses fatores, alteração no autoconceito, baixa estima, barreiras ambientais do ambiente mesmo, não ter um ambiente adequado para a gente, ou, enfim, informações insuficientes, transtorno emocional e vulnerabilidade, foram as coisas que eu elenquei aqui. Mas existem algumas sugestões condutas mesmo que a gente utiliza, não só para fisioterapia, mas que para todo multiprofissional, né? O paciente que tem o AVC, ele quer muito ficar
de cara a cara, face a face com o profissional, sabe? Porque nesse momento a gente quer ver o profissional que está cuidando da gente estabelecer um contato olho com olho, tá? Porque esse contato olho com olho parece que tem uma interferência na velocidade da fala, tá? Que torna esse contato mais eu não vou dizer mais normal, não sei, mais fluido, né? Mais fluido. Entendeu? Sim. E falar de maneira normal, tá? E a gente precisa falar de um outro tom, tá? Para tentar dar uma entonação e não gaguejar. Mas vocês, como profissionais, nós, como profissionais, não precisamos falar de uma maneira infantilizada com a gente. Tá? É uma coisa muito importante. Outra coisa, o ambiente, às vezes, tem barreiras de ruídos. Tá? Procurar um ambiente menos barulhento, tá? Para que essa comunicação se faça de uma maneira fluida, como você falou. Utilizar de simplicidade e objetividade. Vocês têm exercícios para treinar a gente. Então, façam esse exercício, deem as instruções desses exercícios da maneira mais objetiva e exemplificar para a gente, entendeu? Demonstrar, né? Verificar a compreensão da mensagem. Tá? O que é compreensão, o que é falta de força, por exemplo, tá? É uma coisa muito importante. Então, uso, por exemplo, vocês podem usar muito figuras, gestos, desenhos, aplicativos, a tecnologia a nosso favor. Nosso que eu digo, nosso paciente. Tá? A gente, às vezes, vendo uma coisa, compreende o movimento que tem que fazer. Tá? Então, são várias sugestões para o fisioterapeuta, né? Mas que servem para todos os profissionais, como uma equipe. Tá? Sinais de alerta, por exemplo, eu coloquei aqui, estabelecer sinais de alerta, lembrete. Às vezes a gente está fazendo exercício e não está aguentando por dor e não está conseguindo falar. Então, estabelecer determinados signos ou sinais de alerta com o paciente, tá? Para tentar apresentar. Assim, se ele estiver apresentando problemas num determinado exercício, uma determinada postura, tá? Enfim, uma coisa importantíssima é inserir o familiar cuidador, amigos, tá? No tratamento, tá? Isso é essencial para quem tem a família, quem tem amigos, como eu tive, tá? Então, por favor, conversem com eles, conversem com os familiares, conversem com os amigos sobre o tratamento, porque eles fazem parte, né, da recuperação da gente. Tá? Isso é importantíssimo que você está falando, isso é importantíssimo, viu, Ellen? Porque a gente vê também o sofrimento da família, né? Sim. De não conseguir, enfim, acolher esse paciente, saber como direcionar, como tratá-lo em casa. Né? Olha, Ana Paula, sabe que quando você olha no espelho e diz assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Pensa, né? O que aconteceu comigo? O que vai ser daqui para diante? Como vai ficar a minha família? Entendeu? Eu não quero depender de ninguém. Não. Eu tenho que me recuperar, entendeu? Eu tenho que me recuperar e tenho que
contar com a ajuda de todo mundo, sabe? Então, eu acho que a família, os amigos, a instituição, a rede de cuidado é super importante para... se a pessoa já quiser essa recuperação, é ótimo. A gente ajuda a vencer. Se ela não quiser ainda, a gente empurra, entendeu? São fatores integrantes da rede de cuidado, né? Família, a sociedade, enfim, são fatores integrantes. A sociedade facilitando a compreensão que a gente tem a deficiência, mas que a gente é capaz de fazer alguma coisa bem melhor, ou como faria antes, ou se não melhor, tá? Abaixo o capacitismo. Legal. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, é uma pena. Você falou que não consegue falar por 3 horas mais, mas eu ouviria por 3 horas essa aula que você está dando, Ellen. Mas eu vou encaminhar para o final, apesar disso, perguntando uma coisa que você já trouxe um pouquinho esse olhar como paciente para o fisioterapeuta, né? Mas eu queria saber como é que foi o seu olhar como profissional de saúde, né, sobre as suas limitações impostas, né, depois do AVC, né? Hoje você está bem, você venceu esses diversos obstáculos, mas qual é a sua visão como profissional de saúde? O que mudou na sua visão, inclusive de uma outra pessoa cometida pelo AVC? Eu trabalho na graduação com uma disciplina que é promoção e prevenção da saúde. A gente leva para campos extramuros, né, atividades de ação educativa, verificação de pressão, glicemia, o programa curricular 3, que chama, né? Então, eu tenho a oportunidade de reproduzir a minha experiência, tá? A partir desse contexto de ter tido um AVC, e como ele interfere hoje na minha prática como docente, como enfermeira, eu tenho que dizer que eu considero muito a diversidade, tá, de alterações que uma pessoa pode ter depois do AVC. Mas, considerando essa diversidade, eu amplio o meu olhar para uma avaliação mais mais individualizada e contextualizada, tá? Ou seja, a gente olha para as pessoas a partir do potencial, tá? Não da deficiência. Essa coisa é muito importante, não só especificamente para doenças neurológicas, mas para o potencial e não a deficiência como um todo, tá? Eu paro para falar com uma pessoa que tem uma alteração de pressão, por exemplo, tá? Com mais, vamos dizer assim, paciência, tá? Procurando situá-la no contexto da doença, tá? Da comorbidade, e até mesmo dizer que do lugar que eu falo, que foi a doença que aconteceu comigo, que foi uma hipertensão, um diabetes, eu saí daquele lugar, cheguei neste ponto e tive que me reinventar. Ou seja, eu utilizo essa prática, na prática, esse conhecimento, tentando fazer as pessoas
mudarem o comportamento de saúde, entendeu? Promoverem mais a sua saúde, partindo do meu exemplo, contando a minha história, muitas vezes, tá? Que é uma história, eu considero bem-sucedida, tá? Eu considero bem-sucedida. Enfim, eu fiquei assim, paciência, eu fiquei assim, um novo eu, mas eu considero bem-sucedida. Eu sou uma pessoa que tem um AVC, sou afásica, tenho algumas limitaçõezinhas de mobilidade, mas eu faço tudo que eu posso de acordo com as minhas limitações. Então, basicamente é isso, um olhar mais atento, olhar mais o potencial e não a deficiência, e fazer, principalmente, os alunos da enfermagem entenderem que, tá, a gente pode contribuir com o aprendizado deles através, desculpe, eu fiquei emocionada, mas contribuir com o aprendizado, com o dia a dia deles, mesmo tendo uma doença de um certo modo incapacitante, tá? Então, eu não quero servir de exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, tá? Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sou uma referência de um tratamento que deu certo, de uma condução de vida que até agora está dando certo. Eu procurei seguir a minha vida de uma certa maneira, a exemplo do que eu era antes, entendeu? E é possível obter o máximo da recuperação, dependendo, claro, do quadro inicial, né? É isso, que a minha prática mudou no sentido de ver mais o potencial e não a deficiência, em todos os sentidos. E valorizar muito as pessoas que trabalham, que estudam, que não se deixam abater por coisas, sabe, às vezes devastadoras. Você tem, por exemplo, essa doença, esse Covid. Eu na pandemia, eu me afastei no mês de março e abril, mas eu voltei a trabalhar em maio do ano passado. Eu resolvi trabalhar em maio do ano passado e voltar ao hospital, tá? Voltar com toda a proteção possível e tal, mas eu resolvi. Como eu falei para vocês, eu sou muito teimosa. Teimosa demais. Muito bacana, professora. Faladeira, hein? Eu falo pra caramba, imagina antes da fazia, tá? Imagina como era. Muito comunicativa, ninguém diz nada. Uma superação total, assim, né? Então, a gente está muito agradecida pela sua... Mas uma coisa também, sabe? Me desculpe interromper. Ótimo. Esse ambiente aqui, nós conversando tranquilamente, a presença da Ana Paula, muito, muito importante para mim, porque ela participou do momento, foi na minha casa me visitar, entendeu? Colocou à disposição todo o recurso possível do HU, do momento que nós tínhamos à disposição. Ela colocou a professora Bila, da fonoaudiologia, a professora Vera também, enfim, várias pessoas. Não posso deixar de agradecer a professora Maria Luísa, da Escola Ana Nery, minha amiga, parceira de residência, mas todas as pessoas que colaboraram não me deixaram ter tempo de adoecer. E viva a multiprofissionalidade, isso aí. E viva mesmo a multiprofissionalidade.
Ninguém atua sozinho. Eu sou uma defensora da multiprofissional, tá? 11 anos trabalhando na multiprofissional, eu acredito nela, tá? Eu hoje estou aqui como resultado de um conjunto de profissionais em prol da minha reabilitação. Nossa. Tá? Toda arrepiada. Que incrível, Ellen. Muito obrigada. Isso foi uma aula. Ellen, eu fico muito agradecida, né, pela tua presença. Eu acho que todo mundo aqui leva, né, da tua fala uma lembrança assim incrível de como é possível, né? Eu acho que é isso. Como é possível, né? A gente ter energia e seguir em frente, né? Você teve toda uma rede de apoios, tem pessoas que não têm tanta sorte, mas exatamente. A mensagem que você deixa é que se existir esse suporte, existir esse apoio, se o apoio for multiprofissional e tiver a facilitação do familiar, enfim, que a gente vê que é uma situação integrada, né, da reabilitação, da saúde, a gente vê que a gente tem um desfecho como o seu, né? Está aqui falando com a gente, ativamente trabalhando no hospital, em formação de alunos residentes, pós-graduandos. Então, assim, um exemplo de pessoa profissional, enfim. Eu fico muito grata porque o campo, né, nós ensaiamos o primeiro campo em setembro de 2011, em 2012 iniciamos oficialmente como curso de extensão pela PR5, né, então a gente, o ano que vem, faz aí 10 anos de curso, e o objetivo primordial do curso sempre foi de resgatar os pacientes que são crônicos, né? Então, você foi em 2016, né? E a gente vê você aqui em 2021 já nessa desenvoltura. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitos dos nossos pacientes, né? Sim. E que esses pacientes têm alta entre 6 e 18 meses dos serviços públicos, e na sua maioria, às vezes, não se engajam em serviços particulares para dar continuidade. Sim. Então, o campo de AVC da UFRJ teve sempre essa proposta de resgatar esses pacientes, né, uma vez por semestre, uma vez por ano, e fazer uma terapia intensiva, ou uma vivência intensiva também, para ver como está esse paciente, o que a gente ainda pode ajudá-lo, como a gente ainda pode ajudá-lo, né? Esse ano de 2021, a gente faz 21 anos da liberação da CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, que tem como base, né, a medida de independência funcional que está embutida na tua frase, né? A medida de independência funcional, ela é uma escala e que ela, em todos os seus itens, as perguntas são sempre dessa forma: apesar da sua deficiência, apesar da sua incapacidade, limitação funcional, o que você consegue fazer, né? O que você consegue fazer apesar da sua limitação. Então, isso tem que ficar muito bem guardado para o terapeuta, né? Seja ele fono, físio, multiprofissional, mas assim, o que o paciente é capaz, o que a pessoa é capaz de fazer, apesar da limitação funcional, né? Sim, e a gente precisa ter a consciência que tem a incapacidade, que tem a limitação, tá? Para encarar de uma maneira mais fácil. Não que seja fácil, não é não. Às vezes, tem dias que eu choro muito, tá? No ombro de amigos, mas eu choro, tá? Eu choro pensando no que eu era, diferente do que eu sou, enfim. Mas a parte de saber que eu sou afásica, eu tenho a deficiência, entendeu? Eu já consegui, pelo menos, aceitar. E isso é necessário, tá? Para a gente superar um limite. E sempre existe algum limite para superar, tá? Mesmo que seja pequeno, tá? A incapacidade pode ser muito maior que eu tive, mas sempre existe um investimento em alguma coisa para a gente melhorar, tá? Sim. A funcionalidade da pessoa. Essa mobilização das reservas para uma atitude mais funcional, né? Melhor realização das tarefas, né? Nossa, Ellen,
É assim, guardar na memória o teu exemplo de superação, viu, querida? Muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço a Deus, tá, por ter me colocado no meu caminho pessoas, amigas de trabalho, de vida, familiares, que me deram essa condição de me aceitar, né? E me deram essa condição de me acompanhar na reabilitação e me fazer seguir em frente, tá? E agora falando para quem nos assiste, né, nos canais, nas mídias, então nós acabamos de conversar com a professora Ellen Castelo Branco, professora de enfermagem da UFRJ, e que deu o seu depoimento aqui, né, sobre a afasia, né, então o próprio profissional da saúde e paciente afásica falando sobre afasia. Então, esse é o foco na pessoa, né? Nosso objetivo é esse, foco na pessoa e não na doença, né? Ellen, gratidão, agradeço imensamente Gratidão. E Inayassi Bittencourt, Fernanda Magalhães, Fernanda Lima, pela condução brilhante da entrevista. Agradeço muito, Ellen. Agradeço a todas também, agradeço o convite e estou à disposição em qualquer outro momento, tá? Podem contar comigo. Obrigada. Obrigada.